Eu já comentei aqui no canal um tempo atrás que o primeiro curso que eu cursei na minha vida, primeiro curso que eu cursei é foda, né? O primeiro curso que eu fiz na minha vida foi psicologia. E o que me levou a estudar, começar a me interessar por psicologia, foi o fato de que eu sempre fui muito bom ouvinte. Eu sempre tive essa habilidade bem natural minha de prestar atenção nas pessoas, de ouvir as pessoas, das pessoas virem até mim e conversarem sobre as coisas, desabafarem, coisas do tipo. Eu sempre fui aquele amigo que as pessoas vêm pra conversar, pra desabafar, pra trocar ideia, pra conversar coisa profunda. Eu gosto muito de filosofia e tudo mais. E isso sempre foi uma coisa que eu via como algo subestimado pelas outras pessoas. A gente cresce com essa ideia de que falar, se expressar, é sempre a coisa mais importante quando a gente tá com as outras pessoas. A gente pensa que a gente tem que defender sempre nossas ideias, que a gente tem que se demonstrar interessante, se demonstrar inteligente, demonstrar conhecimento. E a gente esquece muitas vezes que para tu ser uma pessoa interessante, muitas vezes ouvir é uma coisa muito mais simples e muito mais eficiente. E aí tu pensa, então, por que eu deveria começar a ouvir mais as pessoas? Porque, de fato, é uma das habilidades que mais vai te ajudar a abrir portas e se relacionar bem com as pessoas. Ouvir os outros além de ser uma pessoa interessante, se demonstrar interessado. E quando se demonstra alguém interessado, tu consegue mostrar que tu é alguém que vale a pena ter por perto, alguém que as pessoas querem conversar, alguém que as pessoas procuram, alguém que as pessoas vão gostar de ter. Então, nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre ouvir, técnicas de ouvir e como sempre ter algo também para falar, porque falar também é importante. Só que a gente acaba, às vezes, invertendo os polos. Eu acredito que a gente deva ouvir uns 70% e falar 30%. Na minha cabeça, isso funciona muito bem. Então, vamos falar mais ou menos umas 4 formas aqui de ser um melhor ouvinte e também por que ser um melhor ouvinte. E antes de qualquer coisa, eu me chamo Vitor, se está vendo esse vídeo aqui me conhecendo pela primeira vez, eu gosto muito de falar sobre coisas da vida, filosofia, conselhos, contar experiências, compartilhar coisas minhas, porque eu acredito que às vezes as pessoas não têm alguém para ouvir conselhos interessantes ou pensar algo junto, e eu acho que isso pode ser uma forma de aproximar as pessoas. Então eu gosto de dividir as minhas experiências, porque isso sempre pode agregar para alguém. Então me segue aí e curte, porque eu acho que isso pode ser interessante tanto para ti quanto para mim, a gente trocar essas ideias, essas experiências. Bom, e a primeira forma, então, que parece até meio óbvio, mas com certeza é a primeira forma de tu se tornar alguém mais interessante, ser um melhor ouvinte, obviamente é calar a boca e ouvir. Parece muito óbvio, mas falar menos e ouvir as pessoas. Mas não só ouvir as pessoas, não só ficar em silêncio, balançando a cabeça ou com uma cara de parede. É praticar a escuta ativa. Na psicologia, a gente chama a escuta ativa uma forma de estar ouvindo e estar muito atento no que a pessoa está falando, demonstrar esse interesse pelo que a pessoa está falando, mas principalmente captar coisas importantes naquilo que a pessoa está falando. Por exemplo, digamos que você está conversando com alguém sobre uma coisa que tu não conhece. Tu tá num relacionamento ali, tá numa amizade, num encontro, sei lá, com alguém, e essa pessoa tá falando sobre um assunto que ela domina e que tu não domina. O que tu vai fazer? Tu vai calar a boca e ouvir. Só que tu não vai só ouvir e depois não falar nada, ficar, legal. Não. Você vai ouvir e você vai pegar pequenas informações importantes daquilo que a pessoa está fazendo e vai fazer perguntas para ela. Esse é um ponto muito importante. A escuta ativa, ele não só te faz com que tu se mostre alguém mais interessado na pessoa, mas sim faz com que tu também tenha formas de seguir conversa com essa pessoa. E essa pessoa se sente muito mais valorizada, as pessoas se sentem muito mais querida nessa interação. Nesse livro aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, eu não sei se você está focando, mas deve estar virado, mas tudo bem. No livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, o autor Dale Carnegie, eu recomendo muito esse livro, é um livro muito conhecido. Ele tem um capítulo inteiro só sobre isso. Capítulo 2 do livro ele fala para tu se demonstrar genuinamente interessado na outra pessoa. Para tu criar uma conexão verdadeira com alguém de uma forma muito mais fácil e simples, tu tem que se demonstrar verdadeiramente interessado nessa pessoa. E como é que tu faz isso? Faz isso demonstrando interesse no que a pessoa está falando, ou seja, ouvindo. Ouvindo e prestando atenção. Quando tu ouve e presta atenção na pessoa, essa pessoa se sente entendida. E, obviamente, depois você vai fazer pequenas perguntinhas, vai fazer com que essa pessoa fale mais sobre isso. E convenhamos, isso vai facilitar muito mais a sua vida. Mas essa parte das perguntas a gente vai depois. Mas, primeiro ponto, escuta ativa. Presta atenção, balança a cabeça, ria se a pessoa falou alguma coisa engraçada, se a pessoa falou alguma coisa séria, faz expressões, vai correspondendo ao que a pessoa está falando, sabe? Demonstra que está interessado. Quanto ouve mais, tu demonstra interesse, se demonstra uma pessoa interessada. A segunda parte, então, é muito mais um porquê
de tu ser uma pessoa que ouve mais. Quando tu ouve mais as outras pessoas, tu passa a entender muito mais sobre outros assuntos e aprender muito mais com os outros, além de se mostrar uma pessoa interessada. Então, se tu fica só falando, defendendo teu argumento, falando que tu sabe, você sempre vai parecer uma pessoa que só quer falar de si mesmo, que acha que comanda tudo, que acha que entende de tudo, e normalmente nunca vai aprender alguma outra coisa genuína. A gente sempre tem algo a aprender com os outros. Então, quando a gente para um pouco e ouve com a escuta ativa, ou seja, de forma interessada, você consegue aprender mais sobre outros assuntos e até mesmo não só aprender, mas entender o ponto e o argumento daquela pessoa e até mesmo formular uma resposta. Digamos que está numa discussão até. Tu está ouvindo aquela pessoa está falando, tu está pensando, tá, falou aqui. Você consegue formular uma resposta e dizer, não, mas isso aqui é assim. Eu não vejo dessa forma, eu acho isso desse ponto. Quando tu só fala, tu pode até acabar se entregando, ou sei lá, falar uma coisa que não devia. Quando tu ouve mais, tu consegue entender o que a pessoa está falando, tu consegue encontrar pontos para retrucar ou pontos para comentar em cima, que é aquela parte das perguntas que eu falei. Então você começa a ouvir aquela pessoa e você tem coisas para falar também. Você acaba ouvindo com atenção, além de adquirir um conhecimento, além de adquirir um ponto, você ainda consegue uma resposta. Então, até mesmo para discussões, ouvir mais é muito mais interessante do que só falar. O terceiro ponto, então, de por que tu deveria ouvir mais as pessoas e praticar mais essa escuta, é que tu acaba se tornando uma pessoa muito mais interessada. A gente se preocupa muito em parecer simplesmente interessante. E como é que a gente faz para parecer interessante? A gente fala, a gente mostra que a gente sabe, a gente demonstra conhecimento, a gente conversa sobre o assunto que a gente domina. Então, beleza, você já sabe como se tornar alguém interessante. Ou seja, tu tem bagagem, tu tem coisas que interessam para os outros. Para tu se demonstrar alguém interessado, tu precisa ouvir mais. Porque quando tu está interessado no outro, como eu já comentei várias vezes, o outro se sente muito mais querido contigo, se sente muito mais bem recebido. E isso é uma coisa muito importante. A conexão com as outras pessoas, ela é muito mais sobre tu demonstrar que tu quer algo com o outro, seja lá o que for, do que tu tem habilidades e coisas que podem ser úteis ou que o outro pode querer. Às vezes a gente se preocupa demais em demonstrar que a gente é importante, que a gente é interessante, que a gente sabe aquilo, e esquece de demonstrar que a gente também está interessado na outra pessoa. E, cara, não existe nada nesse mundo que as pessoas gostem mais do que se sentirem queridas, do que se sentirem importantes. Quando tu ouve, tu faz o outro se sentir importante. Ainda mais quando tu ouve e pergunta sobre o assunto. Tipo, o cara tá ali, a pessoa tá ali falando, sei lá, sobre o esporte que ela pratica, e tu fala, nossa, interessante essa parte, que legal isso daí, me explica melhor isso aqui. Oba, então isso aqui é assim? Ah, que legal isso. Então, quando tu demonstra, quando tu ouve e demonstra esse interesse, essa pessoa, ela se sente muito mais conectada contigo. Então, tu começa a assumir o papel, né, o posto da pessoa interessada, e não só a pessoa interessante. E o nosso último ponto, que é o quarto e é bem importante para essa interação, para estar ouvindo bem, é fazer as perguntas. Agora sim, eu já comentei isso várias vezes antes, mas acho que eu vou entrar um pouquinho mais na questão das perguntas. Quando tu começa a ouvir a pessoa com atenção, tu tá dando essa tua atenção para a pessoa está correspondendo, é muito interessante que ela perceba que tu não tá só ouvindo, que tu não tá só entrando no ouvido e saindo pelo outro, entendeu? Que tu não tá só ali, não, beleza, eu vou fingir que tô ouvindo aqui, tô fingindo que tô interessado. Para tu não passar como alguém que finge que tá interessado, você precisa demonstrar que tu entendeu o que a pessoa falou. Você precisa demonstrar que tu absorveu alguma coisa, entendeu alguma coisa, gostou de alguma coisa e tem propriedade para perguntar ou tem interesse em saber mais sobre aquilo. Nada é mais satisfatório no mundo do que tu falar algo para alguém e aquela pessoa querer saber mais sobre o que tu falou. Isso é muito legal para outra pessoa. Isso cria uma conexão muito forte. Então, fazer perguntas é basicamente, você pegou, como eu falei na escutativa, você pegou um ponto interessante daquela conversa e você faz uma pergunta em cima disso. Então, por exemplo, a pessoa tá ali falando sobre o esporte dela, por exemplo, e aí você pergunta, que massa, mas como é que me fala mais sobre aquele jogo? Como é que foi esse jogo? Então tu realmente quebrou a perna jogando futebol aquele dia? Caralho, me conta mais, doeu muito. A pessoa vai começar a falar mais sobre aquilo. Ou, por exemplo, uma pergunta que tu realmente quer saber mais, sei lá, por exemplo, quer adquirir mais conhecimento. Beleza, então quer dizer que isso é assim, 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 dessa forma? Me explica melhor essa parte que eu não entendi. Ou sei lá, sabe, você tá demonstrando interesse, você tá fazendo perguntas, e geralmente perguntas abertas, tá? Não faça pergunta só de sim ou não, tipo, que legal, e tu gostou? Não, sim ou não, não. Cara, faz perguntas mais abertas, faça com que a pessoa fale mais, demonstre mais interesses, demonstre mais interessado. Quando você ouve, você consegue formular perguntas exatas. E isso é uma forma de criar uma conexão. As pessoas gostam disso. As pessoas vão comentar depois, pô, o cara é muito legal, me ouviu, eu me senti querida, me senti bem, me senti confortável com essa pessoa. Porque quando a pessoa ouve, ela
cria esse conforto, essa sensação boa com os outros. Então, pratica ouvir mais, pratica prestar atenção, pratica escuta ativa, pratica isso, porque tu vai ver que a conexão que tu vai criar com as pessoas é muito mais interessante, muito mais profunda e muito mais fácil. Se tem problema de fazer amizades ou de relacionamentos, procura perguntar e ouvir, que você vai ver o quanto isso vai facilitar a tua vida. E tamo junto, irmão. Espero que esse vídeo tenha sido interessante. Se tu gostou, considere se inscrever e seguir aqui acompanhando os conteúdos. E é isso. Tamo junto. Até uma próxima.